Mateus capítulo 5, versículo 43 em diante. Ouvistes que foi dito: amarás teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que nos maltratam, aqueles que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do Pai que está nos céus, porque faz que o seu sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Muito bem, amados, podem sentar. Vamos, nessa oportunidade, nesse culto de ensino, queremos falar sobre filhos das feridas. Talvez você não tenha ainda ouvido falar do assunto ou desse tema, ou de repente você não ouviu esse nome, esse tema, mas você já deve ter se inteirado dos fatos que serão expostos aqui nessa noite. Filhos das feridas. Por incrível que pareça, é uma coisa que as pessoas não gostam muito. Como alguém diz, isso não rende agenda, não dá engajamento, não dá ibope, não rende aplausos. Rende um punhado de inimigos, de pessoas que nos odeiam. E eu me lembro das palavras de Spurgeon, Charles Spurgeon. Ele fala uma frase interessante. Ele diz que a perseguição perigosa mesmo não é a perseguição contra os crentes, mas é quando os crentes estão sendo admirados, aplaudidos. Esse é o perigo. Bom, nós estamos vivendo uma época bastante controversa. Por quê? Porque as pessoas ditas cristãs, elas não querem mais o evangelho. O evangelho nu e cru, sem enfeite, sem máscara, só o evangelho. Então nós estamos vivendo essa época sombria, uma época de apostasia. Não que não haja pessoas pregando o evangelho genuíno, pessoas vivendo uma vida intensa na presença de Deus, mas é uma época de muito mimimi. Você tem que tomar cuidado com... cuidado entre aspas. Alguns querem ter o cuidado para não ter que falar alguma coisa que aborreça. Não, realmente, nosso objetivo está chegando. Não. Na verdade, nós não queremos aborrecer ninguém. Mas quando nós pregamos o evangelho como ele é, algumas pessoas desconhecem, dizem: isso não é evangelho não. Porque a apostasia faz você se distanciar do primeiro amor, dos moldes ou dos marcos postos pelos nossos pais, segundo a fé. Homens que viveram, mulheres que viveram com Deus. E aí quando você prega o evangelho do jeito que ele é, você pregando cruz, pregando sacrifício, pregando renúncia do pecado, essas pessoas ficam assustadas. E aí aqueles que se comportam de maneira artística ficam espantados e se zangam e nos tratam mal. Eu conheço hipócritas de carteirinha que eles são bons para difamar, caluniar, zombar, denegrir. Mas quando você pega esse jogo e vira para o lado deles, eles passam dizendo que você não presta, que você é um problema, que você é encrenqueiro, que você prega divisão e tal. Mas eles vivem uma vida espiritual miserável. E nessa noite, eu chamo a atenção dos crentes para o grande problema deles serem filhos de feridas. No mundo eu entendo, mas no evangelho isso me deixa alarmado,
porque o que rege o comportamento dos crentes não é a Bíblia, digo de alguns crentes, mas seu comportamento é oriundo de traumas, oriundo de feridas. Eu inicio falando sobre o seguinte: o Evangelho, ele deve forjar em nós uma nova criatura. E aí a gente vê a pessoa ostentando a fala: eu sou nova criatura, na fala, mas não no comportamento. E aí eu chamo a atenção para uma leitura extensa, não vou fazer outra tão extensa, de Colossenses capítulo 3, para você pegar uma ideia do que o Evangelho quer de nós. Diz assim, Colossenses 3, de 1 a 14: portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Uma fala de Romanos capítulo 6, Paulo repete aqui: quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com ele em glória. Olha o que vem adiante: mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a prostituição, a impureza e o apetite desordenado, a vil concupiscência e a avareza, que é a idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, nos quais também em outro tempo andastes, quando vivias nelas. Mas agora despojai-vos também de tudo: da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com seus feitos, e vos vestistes do novo, que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que o criou, onde não há grego, nem judeu, circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, cita, servo ou livre, mas Cristo é tudo em todos. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia e de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. E se algum tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim também fazei vós. E sobre tudo isto, revesti-vos de caridade, que é o vínculo da perfeição. Muito bem, feita esta leitura, você tem uma ideia que o Evangelho exige atitude que seja sinônimo de uma nova criatura. Não é que nós não tenhamos falhas, pelo contrário. Não é que nós não estejamos sujeitos a cair, pelo contrário. Não é que nós não cometemos falhas, não. O problema é quando você vem para o Evangelho com o comportamento de religião externo, mas nos bastidores não é o que você vive. Eu não sei quem você está pensando que está enganando. E qual é a máxima disso? Você prega uma coisa no púlpito, mas nos bastidores você se engana com uma ideia de uma salvação que Deus estabeleceu independente das suas práticas, quando na verdade há uma exigência de que você se molde à palavra de Deus e você mude seu comportamento. Por isso que o apóstolo Paulo também, em Romanos 12, que é uma leitura que faremos no domingo na escola bíblica, ele diz: transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Ou seja, ele exige o quê? É exigido biblicamente que o Evangelho que você diz defender transforme sua vida. E aí nos faz lembrar das palavras de Tiago, quando este diz que a fé sem obras é morta. Porque na cabeça de algumas pessoas, eu particularmente fico espantado de eu ouvir pessoas que defendem uma ramificação teológica onde dizem que não existe negócio de santificação, de renúncia, de sacrifício, de entrega a Deus, que na verdade isso tudo não existe. O que existe é o seguinte: Deus já falou que você vai morar no céu, e tem aquele que ele fala: isso aí não vai não, isso já está resolvido.
E aí eu pergunto, então a Bíblia foi escrita para quê? Logo, Deus é um palhaço e a Bíblia é um circo? Porque toda essa ideia de santificação, de renúncia, de mortificação do velho homem, de abandono do pecado, tudo isso, irmãos, perde o sentido na boca de alguns pervertidos teólogos, quando eles pregam um evangelho xoxo, murcho, insosso, insípido, sei lá o quê. Um evangelho que não exige nada de você, um evangelho que agora é só louvar, um evangelho que diz que as mensagens que nós pregamos são como um jogo de futebol. Já viu? Num campeonato, onde a campanha de um time está tão elevada, que 3, 4 rodadas antes, o cara já é campeão. Logo, como ele tem agendado jogos, ele vai para um jogo onde ele joga para cumprir tabela. Mas, na verdade, ele já ganhou, ele já é campeão. Então, na cabeça desses crentes, eles estão servindo a Deus aqui, vindo aos cultos, para cumprir tabela, porque Deus já salvou eles lá na eternidade, já disse, ó, aqui no céu está tudo certo, faça o que fizer aí, mas você vai entrar aqui de qualquer jeito. Essa é a cabeça dessas pessoas. Um evangelho nojento, podre, maligno, infernal. Estão pregando em Angra dos Reis, estão pregando no Rio de Janeiro, essa desgraça, estão pregando isso por toda parte. Um evangelho que é uma maldição para a igreja, amado. Eu repito isso porque é uma coisa, eu sou recorrente na minha fala. Por quê? São pessoas que não estão vivendo, que são piores do que os ímpios. Porque pessoas que não conhecem o evangelho, eu entendo. As pessoas não conhecem. Agora, uma pessoa que faz seminário, uma pessoa que estuda e se prepara para poder pregar desgraça para a população, é uma coisa nociva. Então eu formo inimigos. Por que eu formo inimigos? Porque eu sou contra. Ou você vive o evangelho, ou não perca seu tempo caminhando para a casa de Deus. Porque, como disse Judas, não o Iscariotes, mas o Judas do evangelho, da epístola, eles são nódoas, manchas em nossas festas, em nossos banquetes, banqueteando-se conosco, fazendo-se passar por filhos de Deus, vestidos com a capa de cristianismo, mas vivendo uma vida perversa. Volto a repetir, que a questão não é você falhar, não é disso, não estamos pregando sobre supercrentes, estamos pregando sobre o problema de alguém achar que o seu comportamento nocivo é irrelevante no evangelho, não afeta em nada. Quando a Bíblia diz que sem santificação ninguém verá o Senhor, essa é a situação. Em primeiro lugar, a Bíblia em Mateus, capítulo 21, versículo 42, diz que Cristo é o nosso molde, ou em outras palavras, a pedra de esquina, a pedra que os edificadores rejeitaram, pedra de esquina, pedra angular. O que é uma pedra angular? Uma pedra de ângulo. Os construtores de plantão sabem que para construir uma casa ou um prédio, você considera esquadro, é isso aqui. O esquadro é o quê? Você levanta uma parede aqui, no esquadro, aqui outro pedaço, poderia ser uma pedra, mas nós estamos falando aqui de tijolo, você pode fazer. E aqui você estica a linha, aqui você estica a linha, nos lugares você fez a quina. Para quê? É esse modelo que deve ser seguido em toda a construção. Cristo é o nosso modelo, é a pedra angular, é a pedra de esquina. E se você quer nortear a sua vida, dar sentido à sua vida, Cristo precisa ser obedecido. Não venha com falas chulas, com falas soltas, com falas rebeldes, e achando que Deus vai ignorar isso e você vai passar ileso. Como diz um velho nortista, tu pensa que o céu é lugar de cambalacho. Só que não. Passa pela sua cabeça que você pode ensinar heresias, você pode perverter o caminho do evangelho, você pode
levar pessoas a ter o seu comportamento pervertido, como eu conheço. Pelo menos eu conheço 2 pessoas que, depois de conversar com alguém que tem essas falas nocivas, hoje os 2 estão, um está caído de vez. Parece que eu fiquei sabendo que o outro eram 2 obreiros, um pastor e um presbítero. Os 2 estão jogados fora. Porque se você não tem uma estrutura espiritual, você acredita nessas pessoas, irmãos. E eu quero repetir aqui, cuidado quando você conversar com um crente e ele dizer que a Bíblia tem um monte de texto que está fora do original. Você cuidado com esses pervertidos. Seminários estão ensinando isso. E as pessoas acreditam. E a pessoa que já tem a mente meio fraca, acaba acreditando que isso... Porque quem está falando é uma pessoa séria, entre aspas. Eu converso com seres humanos, mas sabendo que são seres humanos. Eu converso com seres humanos, mas eu sei que são seres humanos. São pessoas. Eu não converso com pessoas pensando que eu estou conversando com Deus. Sim? Está lá? Ah, está com o telefone? Tá, amém. Então, conversar com seres humanos, eu já sei que ser humano falha, eu sei que ser humano pode cometer algum delito. Conheço pessoas que vivem com Deus, mas que teve suas dificuldades, sofrem tentações, isso é normal. Agora, o que eu não posso aceitar é que a prática do pecado seja institucionalizada. Quando a pessoa comete o delito e transforma esse delito numa prática aparentemente normal, e não é normal, ou então você não está vivendo o Evangelho. Se Cristo não for teu modelo, as feridas serão. É um desafio para nós pregarmos o Evangelho para pessoas amigas, amigos, íntimos, mas principalmente para membros da família. Porque os membros da família vivem conosco. E para a família a gente prega mais com comportamento do que com falas. Você pode falar, você pode ter uma fala sadia, mas o que as pessoas estão esperando de você é comportamento. Agora, dentro da família, é normal que a gente ouça falas nocivas, que a gente ouça, que a gente veja comportamentos nocivos. Na família a gente vê isso. E aí, amados, como existe esse comportamento nocivo, como existe falas nocivas, nós como membros da família, e eu como pastor, mesmo no tempo que eu não era, eu vou chamar atenção. Eu vou dizer, olha, está errado. E é engraçado, sabe? Porque as pessoas olham para a gente como eles... Lembra, Jesus disse que o profeta na sua casa não tem honra. Porque quando eles olhavam para Jesus dizendo, eu sou o Filho de Deus, que ele e o Pai viviam antes de todas as coisas juntos, o que passa na cabeça das pessoas? Eu vi esse moleque crescer. Eu vi quando ele estava gripado, quando ele estava doente, quando estava com uma dor de barriga, quando ele estava com sono. Eu vi tudo isso, a mãe dele cuidando dele. Agora ele é filho de Deus, ele é criador dos céus e da terra. Como assim? E por incrível que pareça, dentro da nossa família, as pessoas olham para a gente, amado, e pode ter certeza, eles estão olhando em nós, mas eles têm uma dificuldade de separar o pastor do pai, do sogro, do marido. Eles têm essa dificuldade. Isso acontece. E aí quando você fala uma coisa bíblica, por incrível que pareça, eles vão olhar o seu comportamento. Peraí, ele está falando, mas ele vive? E eu já vi membro da família dizer, eu te escuto porque você vive o que fala. Porque alguém já disse para o pregador pregando muito bem, alguém disse, pregador, o teu comportamento me impede de ouvir as tuas palavras. Eu conheço pessoas, vivo com Deus, se a pessoa está pregando uma palavra bíblica, eu recebo. Porém, se eu fosse olhar para o comportamento, eu não ouviria. Porque fala, mas nos bastidores a coisa é horrível.
Cristo é o nosso molde. Só lembrando que Cristo falou, né? Jesus falou, né? Que aquilo que os fariseus falam, façam o que eles dizem. Mas não façam o que eles Mas não fazem. procedam segundo as obras dele. Porque Exatamente. eles falam, mas eles não vivem o que falam. Agora, amados, não é novidade para você que está nessa live, não é novidade para você o que eu vou falar aqui. Creio que não é novidade. Presta atenção. Eu disse que se Cristo não é o modelo, tuas feridas serão. Você já viu, amado? Eu congreguei com um pastor, é muito amigo meu mesmo, um pastor que eu tenho uma admiração pelo conhecimento teológico, e ele não confiava em ninguém, amado. Ele não confiava em ninguém. Eu penso que ele confiava na esposa, em mais ninguém no ministério, ninguém. Agora pense, motivo. Porque ele foi garoto de rua. E o garoto de rua, tanto nas ruas do Recife quanto do Rio de Janeiro, ele aprendeu a não confiar em ninguém para sobreviver. Aí quando ele veio para o Evangelho, irmãos, ele não se moldou ao Evangelho. Ele continuou desconfiando. Então você vai ouvir essa fala que brota de feridas ou de traumas ou de uma vivência e você se tornou fruto do meio. Por exemplo, eu não confio em ninguém. Por quê? Porque eu fui traído. Ah, meu irmão, foi assim, ó. Eu conheço uma pessoa que diz o seguinte: se trair a minha confiança, acabou. E o camarada é cristão, é pastor. Observe bem, se me trair a minha confiança, ó, acabou, nunca mais vai ter a minha confiança. Aí eu pergunto, quantas vezes você já traiu Jesus? Quantas vezes Deus era para ser o nosso pior inimigo? Porque quantas vezes você já fez isso? Quer dizer, mas Deus é Deus. Só, amado, que aquele que não perdoa, é Jesus quem disse, não pode ser perdoado. Quando eu perdoo, não é que eu esqueço, é que aquilo não me afeta. Agora, por que eu tenho que tratar os outros, dando a ele uma segunda, uma terceira, uma quarta, uma quinta chance? Eu devo dar essa confiança a ele? Sim. Pedro um dia pergunta para Jesus: se o meu irmão pecar contra mim no dia, 7 vezes, quantas vezes eu devo perdoar? 7? Jesus, olha aqui, no dia, no mesmo dia, Jesus disse: eu não te digo 7, Pedro, mas 70 vezes 7, perdoa. Num dia, 490 vezes. Agora presta atenção, amado. Jesus estava dizendo da possibilidade de alguém conseguir errar contra você 490 vezes? Não. Jesus estava dizendo o seguinte: o teu comportamento deve ser um comportamento de um coração perdoador. Agora observe. O perdão, irmãos, é para quem se arrepende. Para uma pessoa que pede perdão, que luta para melhorar, que está batalhando para sair daquela situação. Então existe perdão, você perdoa, a pessoa está lutando. Aí ele tentou, caiu de novo, você perdoa, ele está lutando. É para quem está lutando para se aprumar, para andar corretamente. O coração deve estar pronto para perdoar. Um coração perdoador. Eu já vi gente dizer assim: quem perdoa é Deus, eu não perdoo. É meus pêsames, porque Jesus disse que quem não perdoa não pode ser perdoado. Então, se você alimenta essa narrativa, você precisa entender uma coisa: você não pode se dizer cristão. E eu vou te lembrar mais uma coisa: as pessoas na igreja podem ser excluídas por adultério, na sua totalidade, fornicação e tal, enfim, pecado sexual. Ele pode ser excluído, suspenso de comunhão, né, por esses pecados. Ainda que tenha os falsos mestres dizendo que você pode participar da ceia nessa situação, que é uma aberração teológica, né? Mas tá, você é excluído por causa disso, porque você roubou, porque você cometeu algum outro tipo de crime, bateu no teu irmão, arrancou sangue, feriu, você é suspenso de comunhão. Só que isso, amado, são coisas que você faz exteriormente, todo mundo vê. Agora, o camarada que não perdoa, ninguém vê. Ninguém é excluído porque não perdoa. Ninguém é proibido de participar da ceia porque não perdoa, a menos que você descubra. Se você ficar sabendo,
e ele disser, não, mas já perdoei, ele vai acabar participando, indignamente, mas vai. Por quê? Porque você, biblicamente, você não tem como excluir ou suspender de comunhão. Porém, quem não perdoa, ele está participando da ceia, ele está vindo nas reuniões, porém, o único lugar que ele não entra é o céu. Pastor, é porque o senhor não sabe que eu sofri. Meu irmão, você pode ter sofrido o que você sofreu. A Bíblia diz, minha é a vingança, diz o Senhor, eu recompensarei. Ou o evangelho é modelo para você, ou então você esquece. Não é você que diz o que Deus tem que dizer, é Deus que diz o que você tem que fazer. Porque algumas pessoas botam a palavra na boca de Deus. O mesmo Deus de amor é o mesmo Deus de justiça, porque é um equilíbrio. Há um equilíbrio. Então, se você vem para o Evangelho, precisa entender. Qual foi a leitura que eu fiz de Colossenses 3? Porque morrestes. Eu disse que é a mesma fala de Romanos 6, lá no início. Morrestes, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Isso é Colossenses 3. Você morreu. E quer morrer? Quem morreu, irmãos, não adultera mais. Quem morreu não mente mais. Você viu algum defunto mentindo? Quem morreu não mata. Quem morreu não odeia. Quem morreu não difama, porque morreu. Você tem ideia do alcance dessa palavra? Quem morreu não furta. A única prisão segura é aquela feita assim retangular, toda de madeira. É uma prisão que o cara deixa de ser criminoso. E Paulo, em Romanos 6,7, ele diz, porque quem morreu está justificado do pecado. Pecado é quitado. Morreu, acabou. Alguns anos atrás, tinha um programa no SBT chamado Aqui Agora. Sabe qual foi a chamada da reportagem? Defunto mal pagador é expulso da cova. É mais ou menos assim o negócio. Foram lá arrancar o defunto porque não pagaram a funerária, não pagaram o enterro, sei lá, a funerária, não sei. Só sei que eles estavam indo lá para arrancar o defunto. É assim, se não fosse trágico, seria cômico. Mas a verdade é que não há condenação para quem já morreu. Agora, preste atenção, tem que ter morrido mesmo para o pecado. E você quer insistir de estar no Evangelho sem estar morto para o pecado, amados. Tinha um pastor, já dorme no Senhor há muitos anos, pastor Davi, que ele dizia assim, eu não batizo crente vivo. Ou seja, você não chegava lá, levantava a mão e tal, e já ia para as águas. Não, ele ia te observar. Você tinha que dar fruto, para depois passar pelas águas. Eu sei de muitos caras que queriam namorar menino da igreja, e era proibido namorar com garoto não crente. Então o que eles faziam? Ia lá no culto de domingo, levantava a mão e disse, agora eu sou crente. Já saía de mão dada com a menina. Casava, e assim que casou, ele fora da igreja ia para o bar. E a menina acreditava na conversa do sem vergonha. Ele só casava, o negócio dele é ficar na igreja até casar. Depois a mulher já é dele, ninguém pode falar mais nada, pronto, ela tinha que suportar um pinguço dentro de casa. Por isso esse pastor Davi, ele dizia, eu não batizo crente vivo. Tem até uma história interessante de uma jovem muito fiel, que ela disse, não, o homem com quem eu for namorar tem que ser uma coisa de Deus e tal. E aí, um rapaz que não era evangélico, falou com ela assim, eu gostei de você, entendeu? Uma moça religiosa, eu queria namorar com você, posso ir na sua casa, conversar com seu pai? Ela falou, não, só se você aceitar Jesus como Salvador, a gente pode conversar. Passado um tempo, ele apareceu na igreja, levantou a mão, aceitou Jesus, e quando saiu na porta da igreja, falou, então, a gente já pode namorar? Ela falou, não. Aceitar, levantar a mão, qualquer um levanta, você tem que passar pelas águas. Ele esperou o discipulado e passou pelas águas.
Quando ele saiu das águas, no culto à noite, quando o culto acabou, ele trocou de roupa, quando acabou o culto, ele disse, agora eu já posso pegar na sua mão, a gente já pode conversar, vou falar com seu pai. Ela disse, opa, para lá. Passar pelas águas, qualquer um passa. Você tem que ser batizado com o Espírito Santo. O camarada estava decidido a namorar com ela, o que ele fez? Começou a orar. E orando, passou muito tempo buscando. Isso é uma história de contar. O que aconteceu? Um dia o Espírito Santo veio sobre ele, ele foi batizado com o Espírito Santo, falou muitas línguas estranhas. Aí ela já saiu e ficou esperando ele. Falou, agora eu posso. Quando ele saiu na porta lá, agora a gente pode conversar. Falei assim, agora quem não quer conversar sou eu, porque agora eu vou orar para saber se é da vontade de Deus. Está entendendo, irmãos? Porque é uma história, mas que lança luz sobre o que nós estamos falando, uma pessoa que leva Deus a sério, querido. Entendeu? O evangelho não é bagunça. Então, como é que você pode nortear o teu comportamento baseado em ferida? Ah, porque eu fui traído, não confio mais em ninguém. Claro, você não comete erros, né? Não, mas eu sou assim, eu sou desse jeito. Ah, você é desse jeito, e por que não pode mudar? Por que você não pode mudar? O evangelho transforma. Olha o que a Bíblia diz, transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Sabe o que isso significa? Quando alguém recebe a Cristo como Senhor, se ele estava pertencendo a uma religião muito idólatra, no dia que ele recebe a Cristo como Salvador, o que ele faz? Sabe que o apelido dos crentes na Ilha Grande, há alguns anos atrás, era chamado os quebra-santos. Porque as pessoas tinham imagens dos seus ídolos na sua casa, e quando aceitavam Jesus, era um quebra-quebra. Botava para fora e quebrava aquelas imagens de gesso e tudo. Então era chamado de, lá vem os quebra-santos. Então, alguém recebe a Cristo como Senhor, o que ele faz, irmão? Ele se despoja, aracaçúbia, ele se despoja daquilo que é mal para ele. Como que você diz para mim que é crente, mas vai lá na rede social, irmão, você pensa que quem está lá é o quê? A pessoa que trabalha fazendo filme pornô. Ah, pastor, você é ultrapassado. Foi mesmo, eu já passei pelo negócio de pecado, não quero saber mais, eu abandonei. Eu morri para o mundo. Como que você diz para mim que é crente? Tem uns vídeos lá, nojentos, que você fez no tempo que estava caído, mas está lá. Não tirou? Está lá as falas podres, sujas, pior. Você é tão promíscuo ou promíscua que você aceita as falas de elogios perniciosos. Imagine uma mulher crente, mulher de Deus, escutando lá uma fala gostosa, linda, maravilhosa, e bota lá uma foto seminua e fica escutando isso. Que coisa linda, né? É isso aí que você quer? Você atrair os olhares para o teu corpo, para, como hienas, dissecá-lo? É para isso que você está na rede social? E você diz que é crente? Amado, eu não sei para qual céu você pensa que vai. Seja homem, seja mulher. Você tem que despojar-se. O que é? Larga a vida passada de vez. Você sabia? Agora não, mas alguns anos atrás, a Assembleia de Deus era muito rígida em termos de roupa. Alguns lugares ainda é, como no Nordeste. E aí, aquelas meninas que andavam no Nordeste, por exemplo, muito quente, como no Rio de Janeiro, foi até engraçado que depois eu vou ver se eu lembrar aqui, eu falo. Aí elas tinham uns toquinhos de short, aqueles shortinhos de garoto de 12 anos, mas garoto de 20, 25, 30 anos veste. Todo apertado, tudo estufado, não sei como é que conseguiu entrar naquele short. Mas aí aceitaram Jesus como Salvador, pegaram os shortinhos, dobraram e guardaram. Então alguém vai no guarda-roupa e pergunta, fulana, por que você ainda tem esses bustiers, esses shortinhos aqui? Ah, e já é crente. É que se um dia eu me afastar do evangelho, negocinho está guardado aí, para eu voltar a ser como era. Ou seja, você, como diz o pastor André Valadão, tu não é crente não. Não, meu irmão, a Bíblia manda despojar-se, largar tudo.
Você que se apresentava na igreja, tinha uma vestimenta para se apresentar, para dançar, para cantar, para, enfim, apresentar uma peça teatral. Quando você se suja no pecado, a primeira coisa que você faz, esconder essas roupas. Qual que você puxa? A da piricrente. Você está manchada, está suja, vai para o inferno, não tem céu para você, a menos que você se arrependa. Meu pastor, ele foi dirigir uma igreja no Rio de Janeiro, Ipanema. E aí uma irmã chegou para ele e falou assim: pastor, o senhor precisa entender que aqui é Ipanema, o senhor não pode ser rígido com os usos e costumes, essas coisas, o senhor não pode ser rígido aqui não. Aí ele falou: é mesmo, minha irmã? Eu acho que você só não pode, eu acho que você precisa entender uma coisa, você não pode confundir. A Assembleia de Deus está dentro de Ipanema. A única coisa que você não pode aceitar é Ipanema dentro da Assembleia de Deus. Ou seja, se não te agrada, sai fora, pede para sair. Pede para sair, sai fora, vai lá, o maligno é teu. Se o Senhor é Deus, seguiu, a Bíblia diz. Se o Senhor não é Deus, não siga. Porém, como disse Josué, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Está entendendo? Isso é evangelho, amado, nu e cru, sem nenhum enfeite. Eu não confio em ninguém porque foi traído. De onde você arrancou essa verdade? Sua verdade. Lembre-se, você está defendendo uma coisa suja. Deus não está nesse negócio. Em segundo lugar, como eu disse, né? Se trair minha confiança, você traiu a confiança de Deus um monte de vezes, Ele não te abandonou. Larga de ser hipócrita. Larga de graça. Outra fala: nunca vou esquecer o que me fizeram. Problema seu, vai morrer e vai para o inferno junto com o que fizeram contigo. Parabéns para a sua ignorância, é o que vai acontecer. Nunca vou esquecer. Isso, continua com a sua ferida. Esse comportamento nocivo, violento, agressivo, você tem que saber que eu era das quebradas. Não, você está quebrado até hoje. Você tem que saber que eu tinha os meus movimentos aí fora. É mesmo? Você continua? É isso mesmo? Você não morreu não para o mundo? Continua vivinho, da Silva. Tem uns que falam assim: não quero conhecer o meu outro lado. Eu falei: meu filho, eu só tenho um. Alamandarashergia, o Senhor manda você enterrar esse outro lado. É o defunto, é o velho homem. Não queira me conhecer, não queira conhecer meu outro lado, porque se eu sair de lá, você vai ver. Vai ver o quê? A gente vai ver um capeta pulando, é isso que a gente vai ver. Só isso que a gente vai ver. Que bonitinho, né? Que gracinha você é. Maravilha. Aplausos para a burrice. Não queira conhecer meu outro lado. Você não abandonou o pecado, não? Eu nunca vi um cara levantar assim, aquela ossada, levantar do caixão e dizer: olha, agora você vai conhecer meu outro lado. Eu nunca vi. Eu sou perigoso. Depois que desceu o caixão, acabou o perigo. O único perigo é você quebrar, o caixão quebrar, você ainda precisa de um monte de osso. Mas fizeram isso com Eliseu, o cara ressuscitou. O soldado, foram enterrar lá na cova dele e ele ressuscitou. Foi um negócio assim. Então, quer dizer, foi na cova. Jogaram, abriu a cova e jogaram em cima da ossada. O cara bateu e ressuscitou. Olha, o homem era santo, vivia com Deus. E aí tem uns palhaços aí que diz que isso aí é utopia. O negócio de santidade é exagero de linguagem. Pois é, o Eliseu era santo, né? Mas a ossada dele produziu efeito. Como é que não é santo? Os mentirosos aí, os falsos mestres aí estão ensinando. Exagero de linguagem. Tira a placa de igreja e bota lá filosofias. Aí eu vou ficar quieto. Porque isso é coisa da sua cabeça. Mesmo o justo Abel, mesmo depois de morto, o sangue dele clama, prega, anuncia, fala, chama atenção. Então, nunca vou esquecer o que me fizeram. Pior, amado, você sabe muito bem que quando uma pessoa abandona o evangelho, ela apodrece, ela volta a ser do maligno. E aí, como é do maligno, quais são as falas? Mais ou menos igual essa aqui.
me maltrataram, me judiaram, acabaram comigo. Aí começa a se parecer com o pai deles, que é o Lúcifer. Porque ele calunia a Deus, porque ele não pôde ser igual a Deus. Quem é que pode ser igual a Deus? Ninguém pode ser igual a Deus. Mas ele queria, e por causa disso ele é o pai das mágoas. Guarda o que eu vou te dizer aqui nessa live. Satanás é o pai das mágoas. O primeiro magoado da Bíblia é ele. E pior, a quem provocou a mágoa nele foi Deus. Mas por que Deus estava errado? Não, Deus só corrigiu o erro do querubim ingrato. E porque Deus corrigiu o erro, ele ficou magoadinho. E na mágoa dele foi fazer fofoca no jardim. Foi caluniar Deus no jardim. A calúnia qual é? Não, Deus sabe que se você comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, você vai saber tanto quanto ele. Em outras palavras, ele estava dizendo, eu quis ser igual a Deus, porque é o que ele tentou, e não pude. Então ele agora está proibindo vocês de serem, mas agora eu já conheço, tá? Pode comer o fruto que não vai acontecer nada não, você vai saber tanto quanto ele. Quer dizer, uma armadilha provocada por um magoado. Então o magoado, irmão, faz a mesma coisa de Lúcifer, ele sai por aí difamando, sai por aí falando besteira, sai por aí caluniando, sai por aí se vitimizando, até chorando, sabe? A gente viu uma pessoa toda estragada, chorando, sabe? Aquele choro fabricado, como vítima. E não tem nada de vítima. Filha do grande Lúcifer, o grande derrotado. Fala. Eu não sei direito o nome do rapaz, mas falou assim, queria saber o mistério a respeito de Eliseu, porque ele morreu doente, né? Ele perguntou por que aconteceu isso com ele, por que ele não foi curado? Sim, porque chegou o tempo, a Bíblia diz que chegou o tempo de Deus recolhê-lo. Aí Deus permitiu a enfermidade e o levou. Até porque, irmãos, o Evangelho não promete perpetuar sua existência na terra. A nossa existência eterna não é aqui, é nos céus. A gente vai voltar para lá, certo? Então, no caso de Eliseu, a Bíblia diz que ele adoeceu para ser recolhido. Você veja só, né, que diferente aconteceu com Elias, que foi arrebatado, com Enoque, que foram arrebatados. Casos atípicos, aliás, só 2 casos que a gente sabe, de mais ninguém. Uma outra fala, irmãos, oriunda dos filhos das feridas é: vou tratar como me trataram. Meu pai me judiava, eu vou judiar. Eu sofri abuso, também vou abusar. Em outras palavras, filhos das feridas. Um bicho de mosca ambulante, né? Você brota da ferida. Meu pai me maltratou. Você vai ver que eu vou ser pior do que ele. Você só está replicando o mal que você odeia. Você só está replicando uma coisa que você condena. E eu, essa noite, fico espantado com a realidade bíblica na minha frente, e não foi a leitura que eu fiz, mas eu fiz logo após a leitura, né, de Mateus 5, 43 a 48, eu falei de Colossenses 3, de 1 a 14, onde se evidencia o que é nova criatura. E isso está evidenciado no comportamento, maneira de agir. Sim? Pode. O rapaz falou assim, queria falar um pouco sobre enfermidade, homem santo e cristão, né? Deus não quer curar, existe isso? Estou com dúvidas. Tá. Há esse caso em que Deus não quer curar? Qual é o objetivo de Deus curar? O objetivo de Deus curar, irmãos, é uma coisa que as pessoas têm. Ele falou, porque a fé não permite alcançar milagres? Sim. Ele não pode usar a fé dele para ser curado. Porque ele entende que se você usar a fé, você é curado. Sim. Não, sim. Agora, só que tem uma coisa, deixa eu explicar aqui. Primeiro, as pessoas não têm a noção ainda, o ser humano, ele não tem noção, e talvez a falta do conhecimento, vou explicar aqui. Gênesis conta que Deus pegou a terra e entregou na mão do homem. Entendeu? Deus é o dono, mas o mordomo é o homem.
Então tudo que acontece na terra, irmãos, de bom, de mal, é oriundo daquilo que essas pessoas buscam. Se elas buscam em Deus, se elas buscam no maligno. E é aí que vem a sua administração. Tem alguns que vão administrar sob a influência do mal, outros vão administrar sob a influência de Deus. Mas todos vão, no final, prestar contas ao Senhor. Então, veja só, para eu concluir aqui a resposta. Partindo do princípio de que nós somos mordomos, e partindo do princípio de que nós estamos aqui como estrangeiros, mas a nossa morada, a nossa pátria está nos céus, é para lá que nós vamos voltar. O tempo de Deus nos recolher está na mão dele. A Bíblia diz que os dias do justo serão prolongados, mas o ímpio virá a perecer antes do tempo. Mas que todos vão partir? Vão. Isso é fato, com exceção do arrebatamento da igreja, que pode ser transformado. Mas a verdade é que todos vão provar a morte em um determinado tempo. O Evangelho promete que todos que creem de verdade são curados? A resposta é não. Não. Você acredita que Paulo orava, Jesus curava? Agora, você acredita que Paulo orou por alguns e não foram curados? Jesus exerceu seu ministério, ficou gente sem ser curado? Ficou. O cego que ficou na porta do templo, Atos 3. Quem orou por ele lá? Quem deu uma palavra lá? Aliás, o cego não, o coxo, né? O coxo, em Atos 3. Foi curado, entrando Pedro e João, e Pedro disse, o Senhor Jesus te dá saúde, ele foi curado. Mas esse homem, viu Jesus entrar algumas vezes lá e ele não foi curado. Paulo disse, eu deixei Trófimo em Mileto, é isso? Doente. Falou para Timóteo visitar. Por que mas Paulo orou e não foi curado? Timóteo, homem de Deus, jovem, pastor jovem, ao invés de Paulo orar por ele, falou, bebe vinho, por causa das tuas constantes enfermidades. Vinho ali, o suco de uva, oinos, no grego, que quer dizer, não é o vinho não fermentado, porque suco de uva é bom para o estômago. Ele mandou usar suco de uva, por que não orou pelo homem? O rei Ezequias estava enfermo de uma enfermidade que iria levá-lo à morte. Deus disse, põe em ordem tua casa, porque morrerás e não viverás. Aí o homem se arrepende, chora, e Deus manda Isaías ir lá, e disse para ele, Deus te deu mais 15 anos de vida. Mandou fazer o quê? Orou por ele? Não. Mandou fazer uma pasta de figos e colocar sobre a enfermidade para ele ficar curado. Deus receita remédio? Sim. Então por que Deus cura? Por que Deus ressuscita pessoas? Por que Deus faz milagres? Para se revelar. Para você saber que Ele tem o domínio sobre todas as coisas. É para isso que Deus faz. Então, eu não vou deixar de crer, porque eu oro em nome de Jesus. Por exemplo, para que hoje tem pontes, né? Deus abriu o Mar Vermelho, Deus abriu o Jordão, no ministério de Eliseu, de Elias, abriu o Jordão, por meio de Moisés ele abre o Mar Vermelho, para quê? Por que Deus estava abrindo o mar? Não tinha barcos na época? Não, amado, é só para se revelar. Eu ouvi hoje um pastor falar uma coisa, eu até compartilhei, que ele falou assim, eu gostaria que as pessoas recebessem os dons de curar. Mas você sabe o que ia acontecer quando eles receberam o dom de curar? Eles iam botar uns 40 rios dele orando e Jesus curando, ou seja, ele ia puxar a glória para ele. Ia ser um tal de... amado, porque hoje, olha só, nós aqui estamos com um pinguinho de gente, um exemplo, aqui, se eu orar aqui, irmãos, e o paralítico andar, amanhã essa rua aqui não cabe. Se eu orar e o morto ressuscitar, irmãos, o pessoal vai lá para minha casa, vão me chamar para dar entrevista em tudo quanto é podcast do planeta. Você fala assim, pastor, mas está errado? O errado de me entrevistar, não. Errado é quando as pessoas começam a endeusar o homem, achando que isso vem das mãos do homem. Inclusive, o povo queria adorar Pedro e João na época, por causa da cura do coxo. E até hoje existe essa idolatria. Até hoje. E certamente por isso Deus não tem feito grandes milagres, como eu creio que seria bom que Ele fizesse.
por causa da idolatria, porque as pessoas elas querem roubar a glória de Deus para si. Por isso que de vez em quando você vai ver uns carros passando na rua dizendo assim: aqui aconteceu, venha conhecer o homem da visão raio-x de Deus. Isso é palhaçada, mano. Palhaçada. Quer dizer que você vai lá por causa desse homem. Domingo eu vou falar algo relativo a isso. Convido vocês já para a Escola Bíblica Dominical no domingo às 9, a partir das 9h40 da manhã. E nós vamos falar sobre essa questão aí. Então, por isso, irmão, se Deus começar a usar um homem com operação de maravilhas, como fez com Moisés, de um rio inteiro enorme, o maior rio de então. Hoje a gente sabe que o Amazonas é o mais comprido e o mais caudaloso. Mas até pouco tempo pensava-se que o Nilo era o mais longo e o mais caudaloso era o Amazonas. Agora a gente sabe que o Amazonas é mais longo do que o Nilo e mais caudaloso. Mas imagine um rio do tamanho do Amazonas, que é o Nilo, se transformar em sangue. É um baita do milagre. Imagine Deus fazer o sol se escurecer e a escuridão era tanto que era quase apalpável. Operação de maravilhas. Só lá onde Israel estava, no vilarejo, lá tinha luz, o resto, tudo escuro. Então, essas operações são para Deus se revelar para o homem. Por isso que a gente não prega sinais e maravilhas. Eles vêm junto no pacote do Evangelho. A gente prega salvação. É o que você vai ver nos Evangelhos. Ele vem, aí as pessoas falam, ele prega, ele salva, ele cura, ele batiza. Tá, ele faz isso. Mas o principal que se prega no Evangelho é sempre o quê? Salvação. Por quê? É onde nós vamos estar no final de todas as coisas. Amém? Só uma observação para acrescentar sobre isso aí, que as pessoas confundem, já ouviram muito falar de pessoas que dizem, eu tenho o dom de curar. Não tem. Deus me deu o dom de curar. Isso não existe, irmãos. Biblicamente, o dom é do Espírito Santo. Ele usa quem ele quer, quando ele quer, na hora que é necessário, né? Sim. Então não é um dom nosso. Só uma observação sobre isso. O rapaz falou algo aqui embaixo que eu acho que vale a pena passar aqui. Ele falou assim, só para responder já, né? Acontece milagres sim, tá bom? Só para explicar já, mas eu vou falar o que ele falou. Sim. Por que hoje não acontecem esses milagres para provar a existência de Deus? Não é para provar a existência de Deus não, filho. É para ele se revelar, mas para provar não. A Bíblia, no Gênesis, começa dizendo assim, ó, no princípio criou Deus os céus e a terra. Nunca a Bíblia foi escrita para provar que Deus existe. Deus não discute com ninguém para provar, eu existo. Não. Moisés, quando ele começa a escrever o Gênesis, ele começa, no princípio criou Deus os céus e a terra. É um fato. Pronto. Então, para curar, para fazer milagres, não é para provar que Deus existe. É para mostrar para o homem o poder dele. Se o homem vai crer ou não, é problema do homem. Entendeu? Show. Tem outro comentário aqui. Acho que é Regina o nome dela, né? Será que eu lembrei? Eu acho que é Regina. Deixa eu ver. Depois ela me corrige aqui se estiver errado. Vi falando de pessoa com mágoa, né? Machuca os outros. O que acha sobre terapia nesse caso? Claro que Jesus estando na causa. Sim, eu trato, sou terapeuta nesse caso, respondendo a pergunta, e eu trato sim de feridas. Claro que a terapia é baseada num diagnóstico. A gente puxa o diagnóstico e a gente sabe que todo o problema do homem ele vem daqui, ó, do abandono dos princípios bíblicos. E às vezes eu não menciono que sou pastor, porque se eu fizer isso, a pessoa vai dizer, ele vai falar um negócio de religião. Eu aplico os princípios bíblicos que se fizerem pertinentes e a pessoa fica restaurada, sem eu citar às vezes versículos bíblicos. Eu só aplico os princípios, para não ser impedimento, porque muitas pessoas não querem ouvir, porque ele é pastor. Então eu evito isso. Agora, biblicamente, irmãos, usar é o que se faz nos gabinetes. As pessoas vêm, confessam seus pecados,
vêm, falam das suas dificuldades, e a gente fala de terapia, que a gente começa a apresentar tipo de postura, a gente ora, é verdade, mas tipo de posturas que a pessoa precisa adotar biblicamente, no caso, quando se trata de gabinete pastoral, para que ela seja restaurada. Porque o erro do homem, irmãos, é abandonar os princípios bíblicos. O meu povo pecou porque faltou-lhe conhecimento. É o que diz Oséias 4, versículo 6. Agora, as feridas, irmãos, fazem com que você seja, como eu disse, filho da ferida. Você passa a ferir porque foi ferido. Você passa a odiar porque te odiaram. Você despreza porque foi desprezado. Você abandona porque te abandonaram. Você trata mal porque te trataram mal. E isso é ser filho da ferida, porque não é o que o Evangelho ensina. Você perdoa, fica livre da mágoa e caminha vitoriosamente. E deixa Deus ser juiz. E não nutre ódio. Não nutre sentimento de vingança. Agora, não confunda você cometer delito e não querer ser punido. Porque justiça pune. Eu estava hoje comentando no meu trabalho que eu nunca fui de bater nos meus filhos. Às vezes uma palmadinha, uma coisa leve. Por quê? Porque eu ensinava e depois eu só falava. E eles ouviam. Aliás, eles brincam aqui porque eu falava assim: quantas vezes o pai avisa? Eles já sabiam, 3. Por que eu avisava? Dava a chance deles se redimirem. E me lembro que o meu filho cometeu um delito. Estava num comportamento arredio e veio conversar comigo. E ele pensou: quando eu falar, o pai vai esbravejar, né? Aí, quando eu escutei ele confessando, depois que ele falou tudo, eu disse: e aí, o que você acha disso? O que você pensa sobre isso? Ele: como assim? Falou: você me contou o que você anda fazendo aí, inconveniente. E aí, o que você pensa do futuro? O que você vai fazer? Ele disse: não, eu quero abandonar, não quero praticar isso, não quero ser... Ah, tá, vamos trabalhar isso aí. Aí ele ficou assustado, ficou frustrado, porque esperava que eu brigasse, que eu fosse falar, exasperar. Eu falei: meu filho, você já errou, agora eu tenho que te ajudar. A gente grita, a gente vai atrás, a gente tenta corrigir para evitar que a pessoa cometa o delito. Cometeu, agora está arrependido? Vamos lá, vamos trabalhar isso aí. Então, irmãos, preste atenção. Se alguém, um dia eu não defendi um dos meus filhos, eu não defendi porque ele mentiu. Ele tentou se proteger contando mentira. Falei: então eu não te defendo, você vai ficar no prejuízo, porque você está mentindo. Não, o senhor acredita em mim? Eu falei: não, você que está dizendo. Eu acredito, porém eu acredito quando você é sincero, você não está sendo sincero. Então eu não vou te defender. Eu não defendi não. Deixei ele se quebrar sozinho. Por quê? Estava mentindo. Presta atenção. Veio contando mentira, a espada da justiça vai na cabeça. Confessou e abriu o verbo, não escondeu mais nada, filho, a gente vai pegar, vamos botar ele aqui no CTI espiritual, vamos trabalhar isso aí. Mas se mentir, não dá para fazer nada. Deus não trabalha com mentira. O caminho de Deus é na verdade. Tanto é que ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aí algumas pessoas acham que nós somos durões. Eu não preciso me defender. Não, durão para quem é mentiroso. Engraçado que o mentiroso pensa que a gente não sabe o que ele está fazendo, mano. Eu sou um pastor, eu tenho obrigação de saber. Aí você conversa com eu chego, irmãos, quantas vezes eu já fui na pessoa mentirosa, que hoje está toda estragada aí, e falei assim: vem cá, estão falando isso e isso de você. A pessoa com rosto de inocência: não há nada a ver. Aí mentiu. Se eu insisto, a pessoa ia ficar nervosa, chorar e até me acusar. Eu falei: Jesus, o Senhor deixa, está mentindo. E mente uma vez, e cada mentira, irmão, escabrosa. Um dia uma certa pessoa saltou uns 3 ou 4 quilômetros, 3 quilômetros da casa onde morava, e mandou uma mensagem dizendo: cheguei no bairro. Olha a frase. Qual bairro? Irmãos, a pessoa saltou uns 3 quilômetros porque o ônibus estava cheio. A gente sabia que era mentira, mas saltou, para quê? Para ir para a casa de um amante. Entendeu? Aí só que na hora que chegou eu liguei. Aí quando eu liguei, a pessoa não veio correndo. Pelo jeito o cara levou de moto, deixou lá perto, para deschavar, como diz o outro. E crente, amado. A gente sabe que está mentindo? Sabe.
Perguntei, mas foi isso que aconteceu. Ah, vai continuar mentindo. Não vou discutir, não. Dizem que a formiga, quando quer se perder, cria asa. A pessoa já estava, sabe, naquele estado de mentira, de engano, não está disposta a abandonar, confessa as coisas pela metade, porque a pessoa quer viver no erro, amado, não quer ser ajudado. Então, para o mentiroso, a gente ora, mas não dá para ajudar. A gente espera que de repente aconteça alguma coisa, a pessoa mude. Você quer ser liberto? Fala a verdade. Por pior que ela seja, não gosta, você fala cada coisa, não gosta de tocar nesses assuntos, mas tu gostou de praticar. O arrependido não tem problema, irmão, dele contar o que fez, ainda que conte em lágrimas, mas o arrependido não tem. Agora, quem quer continuar no erro, irmãos, não vai confessar. Se confessar, confessa pela metade. E outra, irmãos, pior, não é a pessoa que voluntariamente chega e diz, pequei. Não, é porque foi flagrado no erro. O pior, quando é flagrado no erro, ainda fica com raiva. Ué? Não era para você descobrir a podriqueira, não espremer a ferida? Porque é a pessoa que não quer ser tratado. Mas se você quer ser tratado, abre o verbo, abre o jogo, confessa. Na tua relação com a ferida, você gerou vários agressores. Você passou a ser bruto, grosseiro, mentiroso, dissimulado, porque você é filho de ferida, mas nessa noite você pode mudar isso. Você pode mudar isso, deixar de ser filho da ferida para ser um filho de Deus. Observe isso, se o teu caráter é fruto da tua ferida, logo você é um hematoma ambulante. Você, sendo filho da ferida, você é um hematoma gigante. Como eu disse, eu já conversei com gente, irmão, só de você olhar para a cara da pessoa, você já fica doente. Já vi. Crente, tipo, meu irmão, a paz do Senhor, querido, está tudo bem? Irmão, não posso falar que está tudo bem não, porque, né, fulano está desempregado, a mãe, a pressão alta, fulana, a minha irmã, está lá com aquele, né, que sofreu um acidente, está lá, mais morta do que viva. A minha netinha está com um problema no pulmão. Meu filho rasgou o dedo que eu estou com medo que seja uma gangrena. Aí eu falei, gente, eu entrei onde? Pessoa cristã, irmãos, olha a fala. E eu me lembro que um dia estava conversando com a mãe dessa pessoa que eu estou falando, e estava um griteiro lá, eu subi para ver o que era. A mulher, a mãe dela, estava deitada com os lábios roxos, e ela dizendo, minha mãe vai morrer, e fez um escândalo. Crente, vamos orar. Aí orou lá, e eu pensando comigo, meu Deus, parece até que eu estou vendo o Espírito Santo olhando para Jesus e dizendo, olha por quem você morreu. Um escândalo. Gente, cadê discernimento de espírito? Cadê espiritualidade? Oh, meu Deus e meu Pai! Ele vem me ver, mas saiu chorando. E eu quieto. Aí a filha dela, quer dizer, a neta dessa senhora, ficou ali, eu estou não sei o que, hoje está desviado, está lá para os Estados Unidos. Eu falei, larga de palhaçada. Ela saiu. Para dizer que ela estava ruim também. O ruim dela é que ela está no pecado. Aí eu olhei para aquela senhora que me chamava, me tratava como filho, e disse, e ela, eu vou morrer. Aí eu olhei para a cara dela, não vai morrer nada. Aí expliquei que tem 5 tipos de enfermidades, não vou falar aqui que não dá tempo, e expliquei, o seu é problema psíquico, tem nada a ver, a senhora nem doente está. Estou dizendo que eu estou mentindo, falando, a senhora está mentindo não, estou dizendo que a senhora ficou escutando a baboseira da sua filha, o seu problema é outro. Aí conversando com ela depois, levantou, em 5 minutos ela levantou e desceu, foi para a casa dela, ela estava no 2º andar. Conversando com ela lá embaixo, mulher tinha uns 60 anos, mas é uma mulher que tem as suas necessidades como mulher, só que ela era separada. Quando vinha aqueles dias, mulherada aí sabe do que eu estou falando, ela precisava de um marido, de um homem, mas ela não ia pecar, então ela sentiu o efeito na carne, a pressão dela subia. E eu sabendo disso, mas fiquei quieto, perguntei para ela o seguinte, vem cá, sua pressão sobe por quê? Sangue grosso, qual é o problema? Aí ela, não é isso não. Falei, até já sei o que é. Aí eu peguei e falei, vai me bater, mas eu vou falar.
seu problema é que a senhora precisa de um marido, né? Aí ela olhou para mim assim, né? Foi o que o médico falou. Eu falei, pois é, filho. Aí fica fazendo umas orações mirabolantes aí, gente, resolve o problema, só casa com um velhinho. Ela começou a rir. Que eu não quero saber de ninguém? Eu falei, então não posso fazer nada, não dá para ajudar de outro jeito. Ou seja, amado, o nosso comportamento, amado, deve ser baseado na palavra de Deus e não fruto de uma anomalia, de um trauma, de um ciúme, de uma inveja. Eu não vou tratar as pessoas baseado nessas coisas, eu não posso. É por isso que quando eu estou zangado, e raramente isso acontece, você vai ver que eu fico quieto, pouca conversa. Por que eu fico de pouca conversa? Porque eu não quero tratar mal alguém baseado no meu ataque de pelanca. Ataque de pelanca é engraçado, né? Tô nervosinho, aí vou tratar os outros mal. Não, eu vou ficar calado até passar e vou tratar as pessoas como devem ser tratadas, com respeito. Eu acho que a moça, né? Ela fez um comentário aqui. Tampei as feridas com esparadrapo, bastou cutucar, ela voltou a vazar e sujar todos à minha volta. Exatamente, falou tudo. A pessoa fica tomando uma morfina, sabe, não, Deus é contigo, não sei o que, blá, 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 a pessoa, aí você começa a fazer força para se comportar de maneira agradável, mas não deu passo a passo para abandonar aquele sentimento. A pior coisa que tem é você ignorar uma doença que você tem, um sentimento ruim que você tem, uma disposição para o pecado que você tem, você não pode ignorar. Eu tenho gente aqui na live que ficou anos e anos camuflando isso e depois a coisa explodiu. Hoje, a situação ainda é danosa, pode ser revertida, mas vai ter que dar os passos aqui, ó, se quiser ser curado. O maior manual de cura e de libertação está aqui, ó, Bíblia Sagrada, Palavra de Deus. O segredo é mudança de caráter do ponto de vista divino, na cosmovisão do céu. Fala. A Luciana falou assim, a Bíblia diz em Provérbios, se te mostrar fraco no dia da angústia, sua força será pequena. Exatamente, exato. Então, mas aí já é um outro aspecto. Isso aí é atitude de fé diante de batalhas que você vai enfrentar. Em se tratando de feridas, que todos nós temos uma ou outra ferida, siga o passo a passo bíblico. Ou seja, vida com Deus, terapia bíblica, sim. Dá conta. Ela começou a fazer terapia e na presença de Deus ali, porque ela não tinha resolvido o problema. Aí veio, explodiu. Exatamente. Ela foi curada, explodiu. Olha, irmãos, hoje, eu falei aqui no domingo, quarta-feira. Hoje, nós temos crentes com feridas abertas, mas que são crentes há muitos anos. Se eu for orar para um endemoniado, a ferida dele infecciona. A retaliação do inimigo vem. Porque a pessoa tem uma ferida que não quer tratar, não quer que trate. É a síndrome da Gabi. Eu nasci assim, vou ser sempre assim, sempre Gabriela. Vai viver assim. Ou seja, se alguém já ouviu essa música, sabe do que eu estou falando. Ou seja, tem um comportamento que a Bíblia condena. Cita o versículo bíblico com essa pessoa para você ver se a pessoa não fica zangada. Aí você vai orar para um endemoniado. Entendeu? A ferida está lá, infecciona. A pessoa vai te perseguir, vai te odiar, vai criar um monte de problema. E pode até cair endemoniado. Por quê? Ferida aberta. Se eu fosse falar aqui de pessoas que já vieram conversar comigo, passaram pela terapia, estão restauradas, seria uma coisa linda, seria muito bom, seria edificante. Uma hora dessa eu falo sobre isso. Tínhamos o caso de uma ex-hippie, que eu já contei aqui, que ela não conseguia tratar a filha dela, de 11 anos, que era uma companheira dela, ela só conversava com a menina com raiva, tratava mal, respondia mal, não tinha paciência com a menina, e ela falou, olha pastor, até na sala de terapia mesmo, ela falou, olha pastor, tinha outras pessoas lá na hora, na palestra, e ela falou, olha pastor, eu não consigo falar pacificamente com ela, já pedi oração em tudo quanto é igreja, e não consigo resolver,
E ela é a que mais me ajuda. Mas eu não consigo ser amiga dela, eu trato ela mal. Eu não sei porquê, mas eu sinto uma aversão contra a minha própria filha. Eu acho que não tem solução. Eu falei, tem. Deixa eu te perguntar, ela foi hippie no passado. Eu falei, você foi hippie? Fui. Você tentou abortar quando engravidou dela? Ela várias vezes. Eu falei, então você está tentando matar ela até hoje, né? Aí ela parou. Eu falei, o que eu faço? Bom, isso foi o ensino do momento. Eu falei, olha, fala para ela... uma terapia. Eu falei, faça um ato profético, ajoelhe-se e fale para ela tudo que você gostaria de falar, peça perdão, faça um concerto com ela. Mas a minha filha não está aqui. Ela não precisa, ela não sabe disso, ela estava no ventre. Faz você no mundo espiritual, se apresenta, bota ela aí na sua frente, fala para ela, abre o teu coração, porque o problema está contigo, não está com ela. E aí, irmãos, eu não sei o que ela falou. Eu sei que ela ajoelhou no meio da palestra, ajoelhou e ficou ali orando, chorando, falando, e levantou. Eu falei, conseguiu? Ela conseguiu. Beleza, dá um abraço profético na sua filha e pronto, acabou. E dias depois ela apareceu com a filha dela lá na terapia, sorrindo. Eu falei, graças a Deus, pastor, aquilo acabou. Porque era um problema que ela precisava se livrar, amado. Sabe, eu tenho vários casos desses, sabe, de pessoas que estavam presas em traumas, em feridas, e que foram restauradas. E o passo a passo era bíblico, um comportamento bíblico, tomar posse de um texto da palavra de Deus, ou seja, dentro do seu contexto, se comportar da maneira bíblica. Você quer ser liberto? Tem quebra de maldição. Amado, não existe quebra de maldição. Da maneira como as pessoas dizem. Pastor, tem que quebrar a maldição da primeira, da segunda, da terceira, da geração. Amado, a Bíblia diz que Deus visita a maldade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração. De quê? Daqueles que o aborrecem, do ímpio, da pessoa que não se arrependeu, não creu em Jesus. Jesus morreu e levou sobre si os nossos pecados, nossas maldições. Acabou. Agora, você tem que ter um comportamento bíblico, um comportamento que agrade a Deus. Ou seja, a fé sem obras é morta. Você tem que ter a obra de quem foi transformado pelo Evangelho. Então, quando você adota essa postura, pronto, libertação. A maioria das pessoas que vem pedir oração, irmãos, sobre esses problemas, são pessoas que não é para a gente orar. Não são pessoas para nós orarmos. São pessoas para nós trazermos para cá, ó. Crentes que não obedecem a palavra. E não é porque matam, roubam, não. São pessoas que não perdoam, são pessoas ciumentas, são pessoas invejosas, são pessoas desconfiadas, são pessoas doentes, decepcionadas. Tem um monte de gente assim, mas tudo porque saiu aqui, ó, abandonou o livro santo, abandonou a palavra. E aí vão para as reuniões, esperando que Deus, eis que agora eu tiro esse problema, eu tiro essa mágoa. Deus não vai tirar a mágoa, Deus não vai tirar ciúme de ninguém, Deus não vai tirar desconfiança de ninguém, Deus não vai tirar medo de ninguém. Presta atenção, tanto é verdade que o medo, amado, é você que tem que enfrentar. Você não pode ter medo do medo, você tem que enfrentar o medo. O corajoso é aquele que enfrenta o medo. Não é que ele não tem medo, ele tem, mas ele enfrenta. Você tem que entender que evangelho, você tem que crer e agir conforme está escrito. Se você não faz isso, não há nada que se possa fazer por você. Comporte-se como a Bíblia diz. E não desista, porque Deus faz. Faça o que a Bíblia diz. E pronto, você vai ver o milagre acontecer. Tem que fazer, sem prazo de validade. De pé, por favor. Quando a gente vai orientar alguém, que sabe que aqui já passamos tantos casos da pessoa contando mentira, eu falo, Jesus, não dá para ajudar. E eu falo quando Deus manda falar, porque às vezes eu sei do problema, mas Ele manda ficar quieto, a gente fica. Eu falo, Jesus, não sei porque o Senhor mandou ficar quieto. Claro, Ele é o sumo pastor, eu sou o pastor, mas eu só posso falar quando Ele manda. E eu costumo usar uma frase, né? Quando você não obedece a palavra, você cai no esgoto, daqui a um tempo eu fico esperando você vir boiando, aí Deus fala, pega. Aí eu pego e falo, vamos tratar essa sujeira aí. E às vezes a gente tem que dar um tempo para a pessoa, né? Fica lá para você sentir o peso do seu erro. Como é que é, Lu? Fala para mim aí, como é que é o banquinho como é que é? Do pensamento, como é que é? Cantinho do pensamento, deixar a pessoa no cantinho do pensamento. Fica aí para você sentir o erro que você cometeu e se arrepender. Posso? Pode falar que a gente está encerrando. O Genilson,
Só toma cuidado para você não virar pastor, tá bom? Deus pode usar isso aí para te chamar para o ministério. Camarada. O que foi? Só fica atento com isso. Por quê? Não, ele falou ali, citando uma passagem da Bíblia, para dizer que Isaías 56:11 são cães gulosos dos pastores, usando para o contexto. Versículo. Então, cuidado, Deus pode pegar ele. Como é que é o nome dele? Ô Genilson, a Bíblia diz que toda palavra ociosa que sair da boca do homem, ele vai prestar contas no dia do juízo. Um dos livros que vão ser abertos no juízo final é o livro das palavras. Então você cuidado com o que você fala, você está falando da Bíblia. E o que você está falando está fora de contexto. Então, aí o problema é que você vai colher o que está plantando. Então é um conselho, tá? De amigo. Cuidado com o que você fala, você vai prestar contas do que você está falando e a Bíblia não é tua, nem minha. É o livro de Deus. Isso aqui é uma cópia. Salmo 119, versículo 89, diz que para sempre, ó Senhor, a tua palavra permanece no céu. Um dia ela tomou forma humana e andou entre nós. O verbo. Só tem que tomar esse cuidadinho, tá bom? Deus amado, em o nome bendito de Jesus Cristo, nós oramos pedindo a tua graça, tua proteção, tua revelação. Senhor da glória, que a tua palavra produza um efeito no coração daqueles que têm nos ouvido. E a gente sabe que a tua palavra é viva e eficaz e capaz de penetrar as profundezas do coração do homem e transformá-lo. Por isso nós pedimos, salva, liberta, transforma. E envia, Senhor amado, ao aprisco as ovelhas que estão sendo chamadas ao arrependimento. Guarda-nos esta noite, dá-nos um sábado de bênçãos, protege-nos e livra-nos de acidentes, de todos os males, em o nome santo de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém.